Oi, gente, eu tô aqui sem script, sem nada, nem elaborei direito o que eu vou falar, mas é que eu quero que seja assim mesmo. Eu tinha botado aqui na enquete, né, que eu queria falar, trazer um pouquinho de uma coisa muito forte que eu passei, uma experiência muito forte que eu passei e que realmente foi assim, me virou do avesso. Então, quem já me acompanha no Instagram pôde perceber um pouquinho que eu mudei meu posicionamento, o tipo de conteúdo que eu venho compartilhando e tudo mais. Foi praticamente um tiro no pé, mas eu realmente eu aceitei, eu tô encarando como uma missão mesmo. E por que eu tô trazendo isso? Porque isso, na verdade, tudo isso se entrelaça a questão que é o assunto principal aqui do vídeo que eu quero falar com vocês, que foi a consagração da ayahuasca que eu passei em junho. Em junho. Mas para eu falar também da ayahuasca, eu preciso dar uma contextualizada e falar um pouquinho de mim e dos meus processos até chegar a esse momento da ayahuasca, né? Bom, a ayahuasca entrou na minha vida quando eu tinha 16 anos. Entrou na minha vida assim, escutei falar, né? Quando eu tinha 16 anos, minha melhor amiga, que é minha melhor amiga, assim, até hoje, minha irmã, assim, de alma, ela sempre foi muito que nem eu. A gente sempre teve uma conexão muito forte de curiosidade, de gostar desses assuntos de espiritualidade, de se questionar, de saber de onde vim, para onde vou, qual o sentido da vida. Essas coisas bem doidas, né? Que acho que a maioria aqui também passa um pouco por isso, porque senão não estaria aqui. Mas então, a gente sempre teve muito disso. E ela, com 16 anos, ela foi. E eu sempre falava, nossa, tipo, eu falava, eu não tenho coragem, não é pra mim. Eu ainda atrelava muito a ayahuasca ao rolê de droga. E não que. Eu não sei por que também isso, eu criava um bloqueio com isso, porque eu já usava drogas, né? Então, assim, eu vou tentar contextualizar. Eu comecei muito nova, assim, a fazer as doideiras de adolescente, né? Comecei a fumar com 14 anos, beber, tudo mais. Com 14, 15 anos também comecei a fumar maconha. E fumei muita maconha na minha vida. Eu era bem maconheira mesmo. E eu era daquelas que achava que liberar maconha ia salvar o mundo, ia consertar todos os problemas do mundo. E aquela cabecinha, sabe, de adolescente. E eu não sei porquê, mas mesmo assim eu já tinha usado outras drogas também. Já tinha usado LSD, já tinha usado essas drogas de rave, né? LSD, êxtase, já tinha usado tudo isso. Mas assim, na verdade eu não era usuária, eu era usuária de maconha, só maconha, cigarro e bebida, né? Que eu bebia muito também. Eu tô trazendo isso só pra contextualizar, tá, gente? Só que daí quando a gente tinha 16 anos, essa minha amiga foi pra ayahuasca. E eu mesmo tendo todo já esse background meio doidão, pra aquilo me assustou. Eu falei, não é pra mim isso é muito doideira, não sei o quê, porque graças a Deus, né, eu sabia que eu não tava preparada, que se eu tivesse ido naquela época sem preparo nenhum mental e psicológico, espiritual, eu acho que eu tinha enlouquecido. A minha amiga já devia estar um processo um pouco mais evoluído do que eu, porque deu tudo certo pra ela. E ela foi e me contou e falou e tudo mais, né? O quanto tinha sido louco. Mas eu ainda assim, eu tinha curiosidade, mas ainda tinha muitos bloqueios e muitos preconceitos e uma imagem muito errada do que era a ayahuasca. Eu achava que a ayahuasca era uma parada que as pessoas iam pra ficar doidona. E eu, apesar de que eu era meio, tipo, rebeldezinha também, eu nunca curti muito esse rolê com a galera muito sem noção. Eu era sem noção, mas eu era uma sem noção meio com noção, assim, não sei explicar. Mas enfim, daí ela foi, depois disso ela foi várias outras vezes, e eu sempre falava pra ela que, nossa, um dia eu vou, talvez, né? Porque assim, eu sentia aquele negócio dentro de mim, mas eu tinha ainda muito preconceito e muito medo. Não era pra mim, né, no momento. Nisso tudo a minha vida foi desenrolando, né, tudo mais. Quando eu comecei a namorar meu marido, eu tinha 19 anos, meu marido é budista, a mãe dele é budista também. Eu com 19 anos comecei a frequentar o budismo, me converti logo depois, me converti ao budismo em 2003, se eu não me engano, depois de muito tempo frequentando. E nisso tudo, durante todo esse processo, que também aconteceu, nisso eu fui mãe, tudo mais que aconteceu. Eu comecei a ficar careta, virei careta, né? Virei careta. Não usava mais nada, parei de fumar, de beber, não usava mais droga nenhuma, assim, maconha eu só fumava bem pouco. Então, virei careta, virei uma mãe caretinha. E durante todo esse processo, também em 2016, eu comecei a
a estudar um pouco mais espiritualidade de uma forma mais ampla, comecei a soltar um pouco o budismo e ampliar meu olhar e meus estudos para outras vertentes, né, para uma espiritualidade mais universal, digamos assim, universalista. E comecei a fazer tratamento. Nisso eu também desenvolvi uma síndrome do pânico, que também foi um dos motivos de eu ter parado de fumar maconha, porque ela era muito desencadeada quando eu fumava. E eu já fumava bem pouco, assim, quando eu comecei a ter crise do pânico. Mas ainda fumava, assim, de vez em quando, mas sempre que eu fumava me dava. Então eu falei, não dá mais, vou parar. E junto com isso também eu comecei a estudar mais a espiritualidade, comecei a fazer um tratamento com a Noemi Badiali, que eu não sei se vocês conhecem, que ela é bem conhecida hoje em dia, é terapeuta energética. E nisso eu comecei a ver que realmente não tinha mais nada a ver, drogas e tipo, não, sabe? Assim, eu fiquei careta total, assim, parei de beber até cervejinha, assim, fiquei muito careta. Eu fui para um outro extremo, assim, né? Achei que eu tinha virado Buda, dei uma guruzada. Daí aconteceu isso, tudo mais, mas aí depois eu voltei né, eu fiquei um tempo nessa fase, mas aí depois eu fui voltando para um ponto de equilíbrio, que é onde eu me vejo hoje, né? Mas eu sei que no futuro eu vou saber que eu não estou no ponto de equilíbrio, mas agora no momento para mim estou no ponto de equilíbrio. Só que o que acontece? Eu comecei a sentir um chamado de novo. E agora com menos bloqueios, né? Com menos bloqueios do que eu tava na minha fase guru, que não zero drogas, tudo que afaste nossa consciência plena não faz bem e tudo mais, né? Eu já tava naquela onda. Daí quando eu comecei a realmente, tipo, não, deixa eu ir pelo caminho do meio, a ayahuasca voltou a aparecer na minha vida. Então voltou a aparecer, tipo, total, assim. Escutava falar, era vídeo no YouTube que aparecia, aquelas coisas, sincronicidades do universo que a gente não sabe explicar, mas que começou a desencadear muita coisa, aparecer e eu senti um chamado, gente, mas foi um chamado tão forte que assim, eu não tive dúvidas, eu falei, vai ser nesse local, nessa hora e ponto, tipo, decidi, assim, foi meio que do dia pra noite. E era engraçado que eu sempre visualizava, quando eu imaginava que eu fosse consagrar ayahuasca, né, quando eu conversava com a minha amiga, um dia eu vou, eu visualizava que eu ia consagrar, tipo, lá no meio do mato, no Acre, na Amazônia, sei lá, sabe assim, tipo, eu tinha conceituado e criado toda uma imagem na minha cabeça, olha como que a gente é, né, eu tinha idealizado a minha consagração. E eu consagrei, gente, olha que coisa doida, eu consagrei num centro de Umbanda aqui em Santos, que se fosse em outro tempo eu jamais teria entrado, jamais, por muitos preconceitos. Daí a gente vê o quanto de preconceito a gente tem, a gente acha que não tem, mas a gente tem muitos preconceitos, né? Então, assim, foi mais uma coisa que fez parte desse meu processo da ayahuasca. Foi, assim, a quebra de preconceitos. Foi num centro de Umbanda aqui em Santos e foi incrível. E agora eu vou tentar relatar um pouquinho da minha experiência com a ayahuasca. Mas já adianto pra vocês que, gente, é muito difícil. Muito difícil, porque só quem passa, e cada experiência é única. Até, assim, eu passei tinha uma amiga minha junto, passando também pela experiência. Era a segunda vez dela. E a gente troca depois, a gente já troca até hoje. E mesmo assim, não dá pra comparar, porque a experiência o que acontece comigo é totalmente diferente do que acontece com ela. E os resultados da experiência são completamente diferentes. É único. Então, assim, a minha experiência que eu vou estar relatando aqui, se alguém pensa em passar um dia, quando for passar, descarta, esquece completamente, porque cada um é um. E mesmo eu tentando passar aqui pra vocês o que foi pra mim, vai ser muito difícil, porque é um tipo de experiência que é indizível, digamos assim, não dá pra... É como se a nossa linguagem aqui humana, né, não é capaz de transmitir o que acontece, o que a gente vê, né, o que eu vi, não posso nem falar pros outros, foi o que eu vi, o que eu passei. Bom, a experiência da ayahuasca, pra mim, foi assim... algo que não dá pra comparar com nada, absolutamente nada que eu já tenha acessado. E eu já tinha acessado, gente, já tinha passado por algumas experiências muito fortes durante meditação, durante processo de terapia energética, durante cursos, porque eu tenho muita formação, né? Eu tenho formação em Reiki, Magnify Healing, em barras de Access. Eu tenho formação em muitas terapias energéticas. E já passei por várias coisas, assim, que a gente pode falar que
eventos, né, extrasensoriais, assim, experiências extrasensoriais, metafísicas, mas nada que se compara à ayahuasca. Então, assim, quando eu realmente estava no processo, né, estava lá durante o efeito da ayahuasca, eu deixei de ser eu não era mais eu perdi a forma, eu não tinha mais forma, eu acessei um espaço fora do espaço-tempo, então eu conseguia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, passado, presente e futuro, tudo acontecia ao mesmo tempo, tudo enredado, e eu meio que eu conseguia me projetar aonde eu quisesse mais ou menos, aonde me era concedido. Então, assim, eu acessei meu corpo dentro de mim mesma, eu acessei momentos que já tinham passado da minha vida por um outro ângulo, por uma outra perspectiva. Eu acessei lugares que eu nunca estive, assim, né, que eu não me recordo de ter estado nessa existência. Mas, assim, eu não quero ficar tanto trazendo as coisas que eu vi, mas sim o que eu absorvi. Porque eu acho que isso é o que faz mais diferença para vocês que já estão aqui há uns 10 minutos me escutando. Então, assim, uma das coisas mais fortes para mim, realmente, foi que era até... Quando as poucas pessoas com quem eu compartilhei isso, foi muito difícil eu compartilhar sem me emocionar. Mas foi uma das coisas mais fortes para mim, foi a lição, porque você meio que conversa com a experiência. Mas não é uma conversa assim de conversa, você absorve o que ela quer te mostrar, entendeu? O que ela quer te mostrar, o que ela tá te convidando a ver. Então, uma das coisas que eu fui convidada a ver, que ficou muito nítido pra mim, que foi muito emocionante, foi o quanto a gente renega a potência das nossas pequenas ações. Isso foi, acho que de tudo, foi o que realmente mais pesou pra mim. E pra eu ver isso, pra eu enxergar isso, a experiência me trouxe pra um momento que já tinha ocorrido, né, no passado, um momento ordinário, que eu tava aqui na minha casa, no meu computador, sentada, trabalhando, e meu filho menor, o Lucas, ele chegou e pediu minha atenção. E nesse momento que ele pediu minha atenção, eu parei o que eu tava fazendo pra dar atenção pra ele. E durante a experiência, a voz, que a gente pode falar, a ayahuasca falou, né? A ayahuasca me comunicou. Ela falou, tá vendo esse dia? Que eu nem lembrava mais, porque pra mim foi uma coisa tão ordinária, tão besta, assim, tão, né? Que a gente não dá valor. Ela falou, tá vendo isso? Esse foi até o momento a sua ação, a sua atitude que mais fez diferença para todo o seu mundo, né? Porque, assim, o mundo tá dentro da gente. Isso aqui eu não quero tentar não fugir muito. Mas como se aquilo, só o fato de eu ter ali naquele momento parado e olhado pro meu filho e dado atenção para ele, aquilo mudou todo o universo. Tipo, ali, como se ali eu defini, por exemplo, uma coisa muito grandiosa. E a gente às vezes acha que tá só nos nossos atos grandiosos, né? Nas grandes conquistas, nos grandes feitos que a gente faz maior diferença pro mundo. E tá tudo errado. Não que tá tudo errado, mas que não é isso, sabe? Assim, ficou tão claro pra mim, ela foi tão amorosa, gente, sabe, me transmitindo isso, falando dê valor aos pequenos atos, às pequenas atitudes, porque é isso que faz a diferença. Não se menospreze, não ache que você não está fazendo a diferença no mundo quando você está em casa com seus filhos, porque isso é a coisa mais grandiosa que você está fazendo. Gente, assim, foi muito emocionante. Eu não consigo, eu não sou capaz de transmitir o que eu senti e o que me foi transmitido nisso, sabe? E isso foi só uma das coisas. Eu acessei muitas outras coisas, assim, realmente que me tiraram, me desvendaram de muitas ilusões. E isso também faz parte, gente, agora trazendo um pouco da minha mudança de comunicação, do que eu comunico, de como eu me comunico pelo Instagram. Pra quem chegou aqui, com certeza, né, tá lá no meu Instagram, não sei se tá acompanhando, que eu mudei um pouquinho das coisas que eu tenho compartilhado. Mas foi justamente depois dessa experiência da ayahuasca, porque me virou do avesso e eu ainda tô absorvendo, tá, gente? Isso foi em junho e até hoje eu ainda todo dia me pego voltando pra experiência, ainda refletindo e fichas caindo.
é muito intenso, é uma coisa assim que não, é muito difícil de falar mesmo, assim, realmente. E cara, o que eu mais posso falar da experiência? Deixa eu pensar. Uma outra coisa que ficou muito nítido pra mim foi que essa vida, gente, é um flash, é um sonho. É como se a gente tá aqui. É um sonho realmente, sabe? E ela já passou, tudo aqui já passou, tudo isso já acabou. E a gente se apega a umas coisas tão bestas, tão pequenas. A gente cria rancor, a gente, sabe, sente raiva das pessoas por umas coisas tão ínfimas, sabe? E a gente não é o que a gente veio pra ser por uns medos tão bestas. E a gente não exerce toda a nossa potência, que ela é muito grande, por medo do que os outros vão falar, por medo do que os outros vão achar, por a gente não achar que a gente é suficiente. Sabe? É umas coisas assim tão loucas e tão... Gente, olha, ao mesmo tempo que eu entendo que não é pra todo mundo, a ayahuasca, eu sei o quanto isso pode mudar tantas pessoas. Isso é muito louco, porque depois eu assisti o documentário dos Fungos Fantásticos e, gente, da metade pro final do documentário, tem na Netflix, eles trazem... Eu não sabia, né? Eu assisti o documentário achando que ia falar só dos fungos e bactérias. Eu tava super achando que ia falar disso pra eu trazer pra um curso de fermentados e tudo mais. E foi, assim, uma surpresa, porque a descrição de quando eles começam a falar do fator enteógeno, né, do consumo de cogumelos, que eu nunca consumi, mas eu fiquei até com vontade, depois do documentário. Mas quando ele começa a descrever esse fator enteógeno e o quanto isso pode ajudar pessoas com muitos problemas psicológicos, com problemas de vício em drogas, eu falei, gente, faz todo sentido, porque você sai de cena, você sai desse corpo, você vê que se você não é esse corpo, você acessa a consciência universal. Eu tava num oceano de consciência, onde tudo era possível, onde eu podia acessar tudo. E ao mesmo tempo, é muito louco, porque a consciência falava pra mim, vocês interpretam, tá, gente? Eu não falava, o que eu falei, a gente capta as informações. O que eu tava vendo ali, acessando, era tipo 0,00001%. Porque a gente só consegue ver durante a experiência aquilo que a gente tá apto a ver, pra não enlouquecer, sabe? Porque realmente é muito forte quando a gente volta, pra gente voltar pra realidade. Porque você pensa que você desconstrói tudo. Quando eu saí desse corpo, quando eu tava lá na experiência que eu não era mais a Letícia, não tinha mais corpo, eu não tinha forma, eu era um ser, eu era uma consciência num oceano de consciências. E eu até achava que eu tinha morrido. Eu achava que por alguns momentos eu achava, gente, eu acho que eu morri, eu tô, sabe, assim, no céu, porque... E, gente, não é doideira de droga, não é porque não teria como eu ver as coisas que eu vi se eu não tivesse realmente acessado essa consciência maior. Então, não é uma criação, uma simples criação mental, sabe? Você acessa realmente coisas muito poderosas. Então, eu até me perdi. Daí, isso, de você sair, né? Sair do seu corpo e ver que isso aqui... Ai, gente, outra coisa muito linda, que eu escutava a sinfonia da vida. Então, a todo momento, a vida era uma sinfonia. Então, isso também ficou claro pra mim, que tudo é uma dança perfeita, tudo tá sempre em perfeita harmonia e ordem, por mais que quando a gente volte, a nossa mente condiciona a gente a pensar que tá tudo errado, tá uma bagunça e, meu Deus do céu, sabe assim? Não tá, gente. Numa esfera maior de percepção, tá tudo em ordem, sabe? A gente pode escolher experienciar de uma forma mais ou menos harmônica para nossa experiência, para nossa sensação. Então, por exemplo, quando eu ajo mais alinhada com a minha verdade, com o que o meu coração pulsa naquela direção, vai ser mais harmônico, vai ser mais... eu vou ter uma sensação mais enriquecedora, sabe? Do que se eu ficar forçando por um caminho que não é muito meu, eu tenho livre-arbítrio pra isso, sabe, assim? Mas vai ser mais sofrido, digamos assim, entendeu? Vai ser um sofrimento a mais, desnecessariamente, do que os sofrimentos
normais da vida que a gente já tem que enfrentar. Então isso foi muito forte pra mim, e eu pensei em várias pessoas até, assim, a gente pensa, né, cara, quantas pessoas poderiam se beneficiar se não tivesse tanto preconceito quanto com a ayahuasca, porque a ayahuasca é uma coisa divina, não é essa pegada, sabe? É lógico que a intenção de quem vai pra tomar, a gente não tem controle. Deve ter gente lá que vai na intenção de ficar doidão e sei lá, entendeu? Mas assim, o importante é a intenção que você vai. Então eu fui com uma intenção bem clara de expandir minha consciência, de me tornar um ser humano melhor, que é o que eu busco realmente na minha vida, sabe? De conseguir compreender as coisas com mais clareza, para que eu possa atuar mais efetivamente. Então, assim, essa é a minha missão de vida. Isso é o que eu sinto no meu coração. E eu fui com essa intenção. Então, para mim, foi uma experiência linda, sagrada, divina. Eu senti um amor que eu nem sabia que existia. É um amor... Eu só chorava. Gente, eu voltei deformada. Eu voltei, digamos, da experiência, né? Quando eu cheguei em casa, meu marido olhou pra minha cara assim e falou, meu Deus, o que aconteceu? Porque eu estava deformada. De tanto que eu chorei, gente. Eu não passei mal. Tem muita gente que vomita e tem diarreia. Eu não passei mal, não tive nada disso. Mas o que eu chorei... Vocês não têm uma noção. Eu cheguei realmente deformada. Eu me olhava no espelho, eu ficava assustada. Eu ficava assustada por quê? Por me ver de novo no corpo. Então, assim, ainda tava, tipo, reconstruindo todo mundo, né? Na minha mente, assim, ainda tava meio atordoada. Eu olhava pra aquela cara, ó, Jesus do céu. Mas, ai, gente, foi isso. É uma experiência sagrada, muito, muito linda, muito forte, muito forte. A gente tem que, acho que ter um preparo um pouquinho antes de ir. Por isso que acho legal a gente consultar, falar com outras pessoas que já passaram. Não porque a nossa experiência vai ser igual, que nunca vai. Mas não sei, porque eu acho que a gente tem que ter uma base, sabe? Uma base um pouco mais sólida, principalmente para definir a nossa intenção com isso. E eu sei que tem gente aqui que já sentiu o chamado, deve ter gente que talvez já tenha consagrado, mas que já sentiu ou que tem sentido. E eu acredito que cada vez mais pessoas vão sentir esse chamado. Pelo momento que a gente está passando, por um momento de transição realmente que a gente está passando no planeta. Né? Nós como consciências. Então a gente somos todos consciências da mesma fonte. Então o que me toca... Eu tenho certeza que em algum nível toca todos os outros, porque estamos todos entrelaçados. Então, por isso que é tão legal também a gente ter coragem, às vezes, de trazer alguns assuntos, por mais polêmicos que sejam, como os que eu tenho trazido, porque se tocar uma pessoa, eu posso ser odiada por 1000, mas se eu tocar uma pessoa pro bem, já faz um sentido, sabe? Então, assim, eu tô realmente, depois disso tudo, até eu comecei a soltar um pouco mais essa preocupação de, ai, meu Deus, mas vão pensar que eu sou isso, vão pensar que eu sou aquilo. Se eu falar isso, vão falar que eu sou machista, que eu sou genocida, que eu sou não sei o quê. Eu tô, sabe, trabalhando muito minha maturidade, realmente, pra me concentrar em cada vez mais ter fé no que eu sou. Eu sei o que eu sou. Depois da ayahuasca, assim, não tenho dúvidas do que eu sou, assim, né? Uma consciência muito maior do que isso aqui. Então isso tudo me fortaleceu a ter mais coragem também de me posicionar sobre algumas coisas que eu sinto o chamado, que eu comecei a sentir o chamado muito mais forte depois, e que eu sei que podem somar para outras experiências que estão aqui dividindo essa experiência comigo. Então isso no final é o que importa. E é isso, gente, eu não quero me prolongar muito, o vídeo já tá muito longo, mas é isso, espero que, sei lá, seja acrescente para alguém. E se alguém quiser trocar mais profundamente, quiser tirar alguma dúvida, pode me chamar lá no Instagram, no direct. Às vezes demora um pouquinho para responder, mas eu super amo trocar com vocês. E eu até pensei, se a gente sentir, né, se tiver mais pessoas a fim de ouvir, ou de trocar, ou de até compartilhar a experiência que se já passou, ou se tem umas dúvidas mais cabulosas, assim, e quer tirar, pensei talvez até marcar uma live, não no Instagram, gente, porque isso é o tipo de coisa que não dá pra falar no Instagram, mas sei lá, a gente podia tentar marcar num Zoom, alguma coisa assim, uma live, né, que eu pudesse também escutar de vocês alguma dúvida que pudesse ampliar nosso diálogo sobre o tema, tá bom? Mas é isso, gente, já tá muito longo. Beijo pra quem chegou até aqui.